Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 14 de janeiro de 2019. Este é o episódio de número 14. É necessário que o presbítero não seja violento. Vejamos então o ensino bíblico a esse respeito. A Escritura requer que o presbítero seja não violento. As duas passagens, tanto em 1 Timóteo 3 quanto em Tito 1, requerem esta qualificação do presbítero. Vejamos, em 1 Timóteo 3, versículo 3, diz: não dado ao vinho, não violento. Aqui está, então, requerendo do presbítero que ele seja não violento. A outra passagem é Tito capítulo 1, versículo 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, e então lemos não violento. Em ambos os textos bíblicos, a palavra grega é a mesma, plektes. Este termo ele refere-se a uma pessoa, a alguém que é brigão, alguém que está pronto para um golpe, alguém que é pugnaz, contencioso, a pessoa briguenta. Tem uma relação geralmente com as questões de violência física. Então, o termo refere-se a um homem encrenqueiro pronto para usar de violência física. Vejamos um resumo a este respeito. Então, a Escritura não está dizendo aqui que o homem cristão deve ser frouxo, fraco ou medroso. O que lemos aqui não nos proíbe de defender a nossa família ou proteger a nossa própria vida quando necessário. A disposição para a briga aqui condenada nesses dois textos, ela está ligada à ira. Então, o presbítero não pode ser um homem que resolve as coisas pela violência e que facilmente se envolve em brigas. Ele não pode ser um homem brigão ou briguento. Ele deve ser um homem que tem controle sobre essas questões. Então vejamos algumas implicações. Então, o presbítero ele é um pacificador, não espancador. Ele não usa a força para resolver problemas. Então, um homem que vai servir como pastor na Igreja de Cristo, muitas vezes ele vai lidar com pessoas difíceis, pessoas que falarão coisas que ele não quer ouvir, pessoas que machucarão o seu coração, que lhe farão ameaças. Tudo isso é possível de acontecer. E se ele lida com essas pessoas difíceis e ele é um homem que facilmente se irrita e facilmente parte para a violência, em uma discussão pode ser que indo visitar alguém, tratar uma determinada situação, pode ser que em vez de sair dali com uma solução, ele saia com um problema maior ainda por causa de sua forma violenta de tentar resolver as coisas. Então, o presbítero não pode ser um homem que se impõe pela força. Então, não é aquele tipo de homem que chega e quer então usar, intimidar as pessoas e, por ter até a fama de ser um homem violento, tentar intimidar a pessoa. Então, ele não pode ser um homem que se impõe pela força. Um homem que perde o controle quando contrariado ou desafiado, que parte para a ignorância, não pode ser um presbítero na Igreja de Cristo. Então, o homem que buscamos, ele é capaz de controlar o seu ímpeto, a sua força, e ele não parte para agressões físicas. Então, um homem que é descontrolado nesta área, que está lutando nesta área. É bom lembrar que essas qualificações todas, elas têm a ver não só com um homem que vai ser presbítero, mas com qualquer homem, na verdade, com qualquer cristão, homem ou mulher. Então, mas do presbítero, se ele tem essa fraqueza, se ele está lutando com isso, se ele não consegue ter realmente um domínio sobre essa questão, então um homem que é assim, ele não pode ser um presbítero. Vamos para as perguntas para autoexame. Tenho controle quando
quando provocado ou sou de pavio curto? Então isso é uma coisa que cada um de nós pode perguntar a si mesmo e avaliar qual é a situação e por que isso acontece e quais os meios para lidar com esse tipo de pecado. Uma das coisas que você precisa fazer, se você tem dificuldades quanto a isso, é orar e pedir a graça de Deus, estudar mais sobre o assunto e realmente vigiar sobre a sua própria vida para não cair facilmente em provocações e facilmente entrar em brigas. Uma outra pergunta para autoexame: de que forma eu lido com pessoas difíceis? Então, eu tenho essa condição de lidar com elas sem tornar-me facilmente irritado e facilmente disposto a partir para a ignorância? Uma outra pergunta: estou atento para não indicar ao presbiterato um homem que facilmente se irrita e logo quer resolver as coisas com violência? Então, se a igreja não toma cuidado e indica um homem desse tipo, certamente isso vai criar muitas dificuldades. Porque esse homem, quando for lidar com questões difíceis e ele for provocado, contradito ou alguém até ameaçá-lo, pode ser que, em vez de tratar aquela questão de uma forma cordata, moderada, controlada, ele parta para a ignorância, trazendo escândalo para o evangelho e também trazendo um problema maior ainda em questões pastorais. Então, pensem sobre isso, orem a esse respeito e que o Senhor te conceda graça e paz.